Olá, sejam bem-vindos todos e todas. Eu sou o professor Paulo Torres, professor de Direito Civil e Processo Civil, e hoje, dando continuidade aos nossos estudos de processo civil, a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre o indeferimento da petição inicial e vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre a improcedência liminar do pedido, ok? Para começar, precisamos resgatar alguns conteúdos que a gente trabalhou nas nossas aulas anteriores, né? Então a gente precisa lembrar o que é uma petição inicial, que é uma peça formal que inaugura a relação jurídica processual, que rompe com a inércia do Estado no que diz respeito à tutela jurisdicional e que, como peça formal que é, precisa obedecer critérios que foram estabelecidos pelo Código de Processo Civil, mormente ali no artigo 319, mas não somente nele, né? Então, quando essas exigências feitas pela legislação processual não são observadas, não são respeitadas a contento, depois de efetivamente se tentar emendar, né, se tentar corrigir esses vícios da peça inicial, se não for possível, consequentemente, será feito o indeferimento dessa petição inicial. E é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Olha lá para a tela. Os incisos do artigo 319 do CPC de 2015 estabelecem os requisitos da petição inicial e são requisitos de observância mandatória, de maneira que esses elementos devem estar presentes nas petições iniciais de processos de conhecimento que seguem o procedimento comum. Se a petição inicial não contiver algum dos requisitos, o juiz deverá determinar a emenda sob pena de indeferimento e consequente extinção da relação jurídica processual. É o que nos ensina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Então, assim, em regra, a gente precisa observar as formalidades da petição inicial. Se essas formalidades de alguma forma forem desrespeitadas ou se não estiverem adequadamente satisfeitas, o juiz tem uma obrigação de determinar que essa petição inicial seja emendada e, se não houver a emenda ou se a emenda não for feita a contento, aí ele deve indeferir a petição inicial. Mas não é só isso. Olha ali para o nosso quadro. É importante eu esclarecer que se o vício da peça for um vício extremamente grave, a própria lei processual permite que o juiz encerre o processo imediatamente, sem possibilitar a emenda por parte do autor. Isso está lá no nosso artigo 330 que a gente vai ver, né? Mas primeiro vamos lá. Quais são as hipóteses nas quais o magistrado pode indeferir uma petição inicial? Bom, 4 hipóteses distintas. Primeira, a inépcia, que é o reconhecimento de que a petição inicial não possui a aptidão para inaugurar a prestação jurisdicional pretendida, ou seja, ela não atende aos fins que se destina, né? O próprio artigo 330 vai esclarecer quais são as hipóteses de inépcia da inicial, então a gente vai explorar, não se preocupem com isso. Segunda, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando faltaram os requisitos da petição inicial, ou seja, sem que haja a emenda, né, não tenham sido respeitados os limites do artigo 319, ou por último, e não menos importante, se ela estiver insuficientemente instruída e não for complementada no prazo adequado, ok? Indeferida a petição inicial, o processo, a relação jurídica processual vai ser extinta sem resolução de mérito, né? Ou seja, a gente vai ter uma sentença na forma do artigo 485 do CPC. Isso significa, naturalmente, que a parte autora, né, que propôs essa petição inicial defeituosa, poderá, eventualmente, propor uma nova petição inicial, sem esses vícios, corrigindo o que quer que tenha que ser corrigido, sem maiores problemas, desde que tenha prazo para tanto, né? Vamos lembrar que se tiver ocorrido prescrição ou decadência, ela não vai poder propor essa petição. Mas não existindo essas circunstâncias, ela vai ter a propositura da petição de uma nova ação sem maiores consequências. Porém, o autor vai ser condenado e vai ser responsabilizado pelas custas processuais dessa relação jurídica processual que ele inaugurou e que não teve sucesso no seu desenvolvimento, ok? Como eu acabei de falar para vocês, a decisão que indefere uma petição inicial, ela põe fim a uma fase do processo, né?
Então vamos lá. Vamos pensar na natureza jurídica dessa decisão. Pensa comigo, quais são os tipos de provimento jurisdicional possíveis, né? A gente tem 3 provimentos jurisdicionais possíveis. A gente tem os despachos, que não são decisões, mas são provimentos jurisdicionais. As decisões interlocutórias, que são as decisões, como o próprio nome sugere, interlocos, entre locais, né? Ou seja, entre o início da relação jurídica processual e o seu fim. E a gente tem as sentenças. E qual é a definição jurídica de uma sentença? Sentença é a decisão judicial que põe fim ao processo ou a uma fase processual na forma dos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil. Ou seja, ela vai finalizar aquela relação jurídica processual com ou sem análise do mérito, ok? Então, quando a gente olha para essa decisão de indeferimento da petição inicial, o que está acontecendo? Eu estou extinguindo o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485 do CPC. Essa decisão, portanto, tem natureza jurídica de sentença. E como sentença, contra a sentença cabe apelação. Então, olha ali para o quadro. A decisão que indefere a petição inicial tem natureza jurídica de sentença, comportando, portanto, o recurso de apelação no prazo de 15 dias, conforme preconiza o próprio artigo 331 do CPC. Com a peculiaridade de que, nesse caso especificamente, há a possibilidade de retratação por parte do magistrado no prazo de 5 dias. Então, como é que funciona isso, Paulo? Vamos lá. Eu propus a petição inicial, inaugurei a relação jurídica processual e o magistrado decidiu pelo indeferimento da minha petição inicial. Inconformado com esse indeferimento, eu propus um recurso de apelação, que, como a gente já estudou lá atrás em teoria de aula de recursos, vai passar por uma análise de admissibilidade, depois por uma análise de mérito e tudo mais, seria o normal. Nesse caso, no entanto, a apelação proposta vai ensejar, vai dar aso que o juiz possa, não deve, mas pode, realizar um juízo de retratação. Então, se ele voltar atrás na decisão dele de indeferimento da petição inicial, essa apelação perde o objeto e o processo segue no procedimento comum, conforme esperado. Não sendo esse o caso, no entanto, se o juiz não exercer o juízo de retratação, os autos serão encaminhados para o tribunal para julgamento da apelação. Tudo bem? Então a gente entendeu o que é o indeferimento da petição inicial. Agora, a gente não deve confundir o instituto do indeferimento da petição inicial com o instituto da improcedência liminar dos pedidos. É muito importante. A improcedência liminar dos pedidos, ao contrário do indeferimento da petição inicial, ela avança sim no mérito para apreciá-los e dizer que eles são improcedentes. Olha aí o quadro. O indeferimento da petição inicial ocorre devido a falhas formais ou ausência de requisitos essenciais e resulta na extinção do processo sem resolução de mérito, como a gente acabou de ver, com possibilidade de correção pelo autor regularmente intimado. Em contraste, a improcedência liminar dos pedidos ocorre antes da citação do réu, sempre que os pedidos são manifestamente improcedentes, resultando na extinção do processo com resolução do mérito e sem possibilidade de correção por parte da parte autora. Então, veja bem, quando eu estou falando de improcedência liminar dos pedidos, eu estou falando de uma situação que vai efetivamente resolver o mérito, antes mesmo da presença do réu nessa relação jurídica processual, tá? E quando que isso acontece? Olha só, o 332 do CPC prevê que a improcedência liminar do pedido ocorra em duas grandes hipóteses, né? Na verdade, são várias e pequenas hipóteses, mas eu gosto de reuni-las, idealmente, em duas grandes hipóteses. Olha aí para o quadro. A primeira delas é quando o pedido contrariar súmula dos tribunais superiores ou Tribunal de Justiça local, sobre questões locais especificamente,
acórdão ou entendimento firmado pelos tribunais superiores a respeito de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competências e, segunda hipótese, quando se constatar de plano prescrição ou decadência. Aí vamos de trás para frente, tá? Primeiro, constatação de prescrição ou decadência. Prescrição e decadência são matérias de ordem pública. O magistrado pode reconhecê-las de ofício porque o seu interesse transcende os interesses das partes. A solução daquela demanda jurídica com respeito ao devido processo legal transcende o interesse exclusivo das partes. Então, quando o magistrado verifica a ocorrência de prescrição ou verifica a ocorrência de decadência, ele pode, de plano, declará-las e determinar, mesmo sem a citação do réu, o julgamento de improcedência liminar dos pedidos da parte autora, tá? Ou então, quando ela contrarie alguma dessas questões. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá. Existe uma súmula que diz que o tempo, a contagem de tempo para fins previdenciários, a contagem de tempo de serviço dos professores, ela é diferenciada apenas quando eles estão em sala de aula, o que a gente chama de enregência, né? Então, a hora do professor, ela é diferente. Uma hora de um professor, ela não tem 60 minutos, né? O trabalho é tão cansativo que a nossa hora tem que até ser mais curta, gente. Mas isso só vale para professores em sala de aula, em regência. Então, não vale, por exemplo, quando você está na coordenação, quando você está na direção, quando você está exercendo atividades administrativas, ainda que dentro daquela estrutura educacional. Então, vá lá que eu seja coordenador de curso, como sou, e estou entrando com um pedido para adequação das verbas previdenciárias, indicando que, olha, eu preciso aqui, eu faço jus a um cômputo de tempo diferenciado porque eu sou professor. Só que eu estou abarcando nesse cômputo de tempo diferenciado tanto o período em que eu fui professor em regência, em sala de aula, quanto o período em que eu estive exercendo atividades exclusivamente de coordenação. Já existe uma súmula definida que diz que esse direito não assiste esse direito aos professores. Ele só tem direito à contagem de tempo diferenciada nos casos de atividade desenvolvida em regência, em sala de aula. Nesse sentido, como a minha pretensão contraria uma súmula direta de um tribunal superior, o magistrado, reconhecendo essa contrariedade, deve, de plano, julgar liminarmente improcedentes os meus pedidos. Entendeu o que é isso? É literalmente verificar que essa questão não tem nenhuma potencialidade, não importa as provas que sejam produzidas ou quais são os elementos que serão trazidos pelo contraditório. Essa demanda não tem potencialidade de sucesso, elas são, como eu disse antes, manifestamente improcedentes. E por que é importante esse julgamento de improcedência liminar do pedido? Primeiro, em homenagem ao princípio da economia processual. Eu não tenho porquê, não há um motivo razoável para que eu deixe uma demanda que certamente será julgada improcedente, que certamente não terá êxito, se desenvolver por meses, quiçá anos, para que eu depois chegue à conclusão que eu posso chegar nesse exato momento, já com a simples interpretação de uma súmula de um tribunal superior, ok? E também por uma questão de valorização da jurisprudência, né? Por uma questão de respeito à coesão do sistema judiciário. Permitir que essas demandas insustentáveis se protraiam e se desenvolvam no nosso ordenamento jurídico é acabar colaborando com esse grande soterramento de demandas que acomete o nosso judiciário, né? A gente precisa resolver, sim, as demandas. É preciso que a prestação jurisdicional, sim, entregue uma decisão de mérito mais do que tudo, mas é preciso que isso seja feito de forma responsável. Não tem por que você desenvolver toda uma relação jurídica processual se a questão já é natimorta, né? Então, vamos lá. Importante, em qualquer desses casos, porém, não poderá o juiz proferir a sentença de improcedência liminar sem antes dar ao autor oportunidade de se manifestar sobre ser ou não o caso de rejeitar desde logo a demanda. E aí, isso é por conta da interpretação dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, né?
por respeito ao contraditório, à ampla defesa, a toda a dinâmica, né, o devido processo legal de uma forma geral, eu não posso simplesmente julgar liminarmente improcedente sem dar a oportunidade do autor falar em contraditório. Então, como funciona isso na prática? Tá? O magistrado, vamos pegar um caso mais simples, um caso de prescrição. Eu propus uma demanda, ok? E o magistrado, ao analisar a minha pretensão, verificou possivelmente que a minha pretensão está prescrita. Bom, se a minha pretensão está prescrita, não há o que eu faça nessa relação jurídica processual que vai me fazer alcançar a procedência. Seria, portanto, a hipótese de improcedência liminar do pedido. Mas ele não vai proferir de imediato a sentença de improcedência liminar. Ele vai chegar, se manifestar e vai falar ao autor para se manifestar sobre a potencial prescrição da pretensão em razão do decurso do tempo, de tanto tempo, enfim, como o juiz vai fundamentar, não é tão importante, ok? Mas ele vai me intimar para que eu me manifeste, dizendo assim, olha, eu estou vendo aqui que está prescrito. O que você tem para me dizer que vai me demover dessa minha ideia, né? Que vai fazer com que eu reveja o meu posicionamento? E aí, bom, aí varia, né? Pode ser que eu chegue e aponte, olha, teve uma interrupção de prescrição aqui, excelência, ou teve aqui essa suspensão de prazos, ou teve o entendimento é de que o marco inicial para a contagem desse prazo é este e não aquele. Quais serão os meus argumentos? Pouco importa, mas eu terei a oportunidade de exercer o contraditório. Exercido esse contraditório, aí sim o magistrado entra em conclusão com o processo e, finalmente, decide sobre, ou não, sobre a improcedência liminar dos meus pedidos. E aí, vamos lá. Improcedência liminar do pedido, assim como aconteceu no início da nossa aula. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma decisão que está pondo fim à relação jurídica processual, ou a uma fase dela, na forma do artigo 487, com resolução de mérito. O que eu estou tendo aqui? Uma sentença. E como a gente já sabe, da sentença cabe apelação. Então, também, da decisão de improcedência liminar dos pedidos, caberá apelação no prazo de 15 dias para que a parte se manifeste, eventualmente, contra essa decisão de improcedência. Agora, atenção! O que acontece é bem peculiar, né? O que acontece nesse trâmite do recurso de apelação contra uma decisão de improcedência liminar dos pedidos? Primeiro, que assim como nós vimos no início da nossa aula, o juiz também terá um prazo de 5 dias para se retratar, ok? Não fazendo a retratação, a gente passa adiante nessa relação jurídica processual. Só que assim, se vocês bem se lembram, a gente, no caso do indeferimento da petição inicial, assim como aqui, a gente não teve a presença do réu. Só que aqui a dinâmica é de mérito. Lá a gente estava falando de formalidade, então realmente era um diálogo entre o Estado juiz e a parte autora. Aqui a gente está falando sobre o mérito da decisão. E a gente está falando sobre o mérito da decisão sem a presença da parte ré, porque ela ainda não foi citada. Então, diante de um recurso de apelação contra uma decisão de improcedência liminar dos pedidos, o juiz deve proceder com a citação do réu para apresentar contra-razões ao recurso de apelação. Atenção, nesse momento o réu não vai ser citado para se defender da minha petição inicial. Ele vai ser citado para apresentar contra-razões ao recurso de apelação. Quando ele apresentar essas contra-razões, o recurso sobe, será julgado, imaginando, por exemplo, que eu consiga a procedência desse recurso. O processo vai descer de volta à primeira instância e a relação jurídica processual vai ser desenvolvida naturalmente. O que significa? O réu vai ser intimado a participar de uma audiência de conciliação, depois terá o seu direito de resposta, apresentará eventualmente a sua defesa, o juiz procederá com o saneamento do feito, entrará em conclusão, dará uma sentença, de mérito assim se espera, e sobre essa sentença cabe novamente a apelação. Por quê? Porque agora eu estou falando sobre uma decisão que falou sobre o mérito de maneira madura, analisando a causa, e não de maneira perfunctória, né, de maneira bem superficial,
como acontece na improcedência liminar dos pedidos. Ok? E mais uma curiosidade, no caso de um recurso de apelação não ser provido, na verdade, no caso de uma decisão de improcedência liminar dos pedidos que não seja objeto de recurso, o réu ainda não foi citado nessa relação. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Entrega a petição inicial, o juiz verificou que era um caso de prescrição, decidiu pela improcedência liminar dos pedidos, eu acabei concordando, acabei acatando, percebi que o direito estava de fato, a pretensão de fato estava prescrita e nada fiz, não houve recurso. O réu ainda não foi integrado a essa relação jurídica processual, então ele nem sabe que isso existe. O que vai acontecer? O juiz vai expedir uma intimação, atenção, não citação, uma intimação para informar o réu que, embora ele nem tenha participado dessa relação jurídica processual, ele se sagrou vencedor nessa contenda, né? Porque houve a improcedência da pretensão da parte autora. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver como é que isso é cobrado um pouco na prática. Olha ali o quadro. Prova do Programa de Residência de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O juiz em exercício na X Vara de Fazenda Pública da Comarca Alfa, ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial, identificou que o pedido formulado contraria enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Nesse caso, é cabível, nesse momento processual, assertiva A, indeferimento da petição inicial, por se tratar de petição inicial inepta, B, o julgamento antecipado do mérito dispensando-se a fase instrutória, C, a improcedência liminar do pedido, sendo dispensada a fase instrutória e a citação do réu para a prolação da sentença, D, a designação de audiência de instrução para que o juiz verifique o interesse do réu em participar na autocomposição. A alternativa é o recebimento da petição inicial com citação do réu para manifestar interesse no julgamento antecipado de mérito. Aqui está fácil para a gente, que está prestando atenção na aula, a gente tem a improcedência liminar do pedido sendo dispensada a fase instrutória e a citação do réu, porque a causa é manifestamente improcedente. Então, gente, isso era o que tínhamos para o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a audiência de conciliação e mediação. Então, eu peço que vocês façam a leitura do artigo 334 do Código de Processo Civil e até a próxima. Tchau, tchau.